Eu sou a Tida Ferreira e convido vocês a aprofundarmos um pouco mais na palavra de Deus por meio da leitura da Bíblia, que hoje faremos em Gálatas 1, capítulo 1 e capítulo 2, que diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Às igrejas da Galácia, versos 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Verso 6. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Verso 11. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. Paulo é aceito pelos apóstolos.
14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho dos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foram concedida. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Verso 11. Paulo repreende a Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentio, os pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Reflexão sobre o verso 20 no capítulo 2. Muitas vezes nós somos cristãos fracos porque nós nos apoiamos na nossa própria fé para resistir o inimigo. Mas a fé que torna soldados, que nos torna vitorioso, é a que vem de Deus. A humanidade, nós somos humanos, a nossa capacidade é limitada e a nossa natureza é pecaminosa. Não somos capazes de produzirmos fé necessária para alcançar salvação. A fé é dom de Deus, implantada no nosso coração quando reconhecemos a Cristo como Filho de Deus e nos entregamos à vontade dele. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós mesmos, é dom de Deus, está escrito em Efésios 2:8. A fé é uma força sobrenatural que é produzida no nosso coração quando nós recebemos essa palavra viva. Jesus Cristo e a palavra são inseparáveis, são a mesma coisa, porque Ele é a palavra. Quando alguém recebe a palavra em seu espírito, recebe também a fé, a palavra de Cristo. Romanos 10:17. O apóstolo Paulo não se gabava da sua fé. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É a fé de Cristo que nos permite ficar firmes diante das tribulações e provações, que se torna um escudo poderoso, infalível, protegendo-nos e apagando os dardos inflamados de Satanás. A fé não apenas nos torna invulneráveis aos ataques do diabo, como também nos capacita a vencer o mundo. Quando lemos esse texto, nós vemos que o verbo está no passado. A nossa fé em Cristo Jesus é a vitória que já venceu o mundo. Essa vitória já foi alcançada. Antes de seguir para a cruz, Jesus disse aos discípulos: tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele não afirmou: daqui a alguns dias terei vencido o mundo, e nem tampouco falou assim: irei vencer o mundo. Ele declarou: eu venci o mundo, já tinha sido consumado. Jesus sabia que Deus, que o Todo-Poderoso, que o enviara a essa terra para destruir as obras de Satanás, faria o que havia prometido. Carregando a fé como escudo, Jesus seguiu para a batalha, para a dor, enfrentou a dor e o sofrimento na cruz, sabendo que Deus estava com ele. João 16:32 afirma: e que havia entregado tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos do Pai. João 13:3. Jesus enfrentou a morte e a sepultura sabendo que o túmulo não ia segurar, não ia conter. Sabia que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. João 2:19. Jesus enfrentou Satanás e o derrotou, sabendo que este seria expulso e que ele ressurgiria, triunfando, sobre a morte. Cristo enfrentou Satanás e o derrotou, sabendo que retornaria para o Pai. João 13:3. Seria exaltado e receberia um nome acima de todo nome. Por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor, fixar no nosso coração essa palavra poderosa que nos dá força e capacidade para enfrentarmos os dias maus. Às vezes as circunstâncias, todas as situações contrárias querem nos impedir de alcançarmos a nossa vitória, mas com a fé, revestido da fé, do escudo da fé, nós podemos vencer todas as tribulações, provações e sermos vencedores, como afirma a palavra do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço.